Olá a todos, aqui quem fala é André Perfeito. Vamos começar mais um Necton Convida com Pedro Capelupi, né? É sempre um prazer falar com pessoas da área técnica do governo. Óbvio que é sempre bom falar também com o pessoal da área política, que você tem, né, esses temas mais quentes para tratar, mas sempre é bom falar com alguém também da área técnica. A gente tem feito muitas lives, muitas gravações, muitos Necton Convida, né? Para falar justamente com pessoas desse setor mais técnico, para tentar dar uma clareza maior para a gente, né? Só para apresentar rapidamente, o Pedro Capelupi, ele é secretário adjunto do Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, né? Cabe a ele justamente formatar toda essa parte de investimento em infraestrutura. E com a gente aqui também, Glauco Legatti, nosso analista-chefe. Tudo bem, Glauco? Tudo bom, André? Tudo bom, Pedro? Muito obrigado aí, privilégio de tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Glauco. É sempre um prazer poder conversar com as pessoas, entender, conseguir passar o que a gente está, o nosso trabalho do lado de cá, mas escutar vocês também faz parte da estratégia. Sempre muito bom. Então, vamos lá, Pedro. Olha, vocês, o governo não só o governo, mas o Brasil como um todo, né? Está passando um ano daqueles, né? Várias coisas se alteraram profundamente, a pandemia veio para atrapalhar muito dos planos que a gente tinha, né? Uma das questões mais fundamentais são os investimentos em infraestrutura. Só que a gente sabe também que o ministro Paulo Guedes tem sido bastante enfático, né, na questão justamente de limitar, né, os gastos e respeitar os parâmetros fiscais. Como vocês vão encaminhar essa questão? Então, a minha pergunta, mais ou menos, é nesse sentido, né? Tem dinheiro para gastar? Não vai ser? Vai ser com a iniciativa privada? Como vocês estão pensando esse mix para aumentar o investimento no Brasil ao longo do ano que vem? Bom, essa resposta é muito fácil. Tem que ser com a iniciativa privada, né? Eu falo isso com muita tranquilidade. Você mencionou aí que a gente passa por um ano difícil. A gente já vem passando por um período difícil de instabilidade fiscal desde 2014, ali, muito claramente. Eu sou servidor de carreira do Tesouro Nacional, então, para mim, é muito fácil falar sobre esse tema e não tem alternativa. A gente precisa fazer reformas estruturais, a gente precisa recuperar uma trajetória de dívida que nos permita continuar existindo, né? Não é uma situação trivial. Então, sim, a resposta ela não há nenhuma dúvida, tem que ser com investimento privado. E aí a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é sempre bom reafirmar isso, né? A gente tem que construir bases, a gente tem que construir estratégias em cima de fundamentos, em cima de valores e princípios que nos permitam reverter uma trajetória de investimento em infraestrutura do Brasil que ela está estagnada há mais de uma década. A gente investe cerca de 2% do PIB em infra há muito tempo. Então, mesmo em um período em que a gente investiu mais com recurso público, a taxa de investimento em infraestrutura em seu total não aumentou. Então, isso mostra claramente que a estratégia não pode ser nunca baseada no aumento de investimentos públicos. Não gera resultado, a história nos mostra isso. Então, a estratégia é construir um país onde o investimento privado seja atrativo, desenhar mercados, tirar o Estado de cima dos investidores. A gente tem que olhar para as bases, a gente tem que reformular estruturas. Por isso que a gente defende sempre a reforma de alguns marcos legais, né? A gente tem que quebrar barreiras à entrada do investimento privado. Então, respondendo a essa pergunta, não tem dúvida, o investimento privado é a solução. Pedro, eu queria fazer aqui uma introdução, né? Acho que você falou um pouco dessas barreiras, pegando o gancho aí na parte final, né? De algumas alterações, né? De alguns marcos. Eu queria perguntar um pouco, uma pessoa que talvez aqui, muito mais pelo meu lado, como financista, olhando empresas, né? Eu queria perguntar um pouco o que talvez seriam aí barreiras, né? No sentido ali, o que você precisa fazer em termos de coordenação, etapas, né? Porque a gente acaba vendo bastante expectativa ali, promessas de leilões, enfim, de certa forma, futuros investimentos. E eu queria perguntar um pouco o que pode, talvez, ali serem fatores que podem retardar e talvez como aí contribuir para frente ali para tentar mitigar esses pontos de uma maneira inicial aqui, a primeira pergunta.
Tá, de uma maneira inicial, só para contextualizar do que nós estamos falando aqui, até para deixar mais claro um pouco a resposta anterior. Nós fizemos uma análise e publicamos um estudo em agosto do ano passado, que mostra o tamanho, que transforma em números, o tamanho do desafio que nós temos em relação ao investimento em infra. O Brasil, ele é um país que tem ali por volta de 35% em relação ao PIB de estoque de infraestrutura. Enquanto os países desenvolvidos têm ali em torno de 60%, 65%, Japão tem muito mais de 100% do PIB em estoque de infraestrutura. Junto com isso, a gente observa uma taxa de investimento muito baixa do Brasil em relação aos outros países também. Então, não é pouco só em relação ao Brasil. E lá nesse estudo, a gente mostra de maneira muito clara também que o nosso maior desafio é ter um pipeline, é estruturar projetos, é gerar oportunidades. Por que isso? Porque muitas dessas oportunidades hoje, elas dependem do governo. Então, quando a gente fala, até no investimento privado, a gente fala em concessões, para fazer uma concessão, eu aqui, setor público, tenho que decidir fazer uma concessão. Então, eu tenho que iniciar estudos, eu tenho que... E tudo isso demora, né? Eu tenho gargalos técnicos aqui para fazer isso, né? Os ministérios setoriais têm trabalhado muito para aumentar essas oportunidades. Hoje a gente vê aí uma carteira de um pipeline muito maior do que a gente já teve no passado, um esforço gigantesco que tem sido feito pelos ministérios. O ministro Tarcísio está aí viajando o tempo inteiro, mostrando projetos e prospectando novas oportunidades, mas em relação ao que a gente precisa fazer, ainda é muito pouco. No nosso estudo, a gente mostra que a gente tem que triplicar o investimento em infraestrutura nos próximos anos. Isso se a gente quiser chegar lá daqui a 30 anos com um estoque de infra compatível com esses outros países que eu mencionei agora há pouco. Então, qual que é o desafio? Primeiro, para que a gente coloque a iniciativa privada como protagonista nessa história, a gente tem que começar olhando para a nossa própria experiência. Então, a gente tem que olhar para o setor elétrico, a gente tem que olhar para o setor de telecomunicações, que passou por essa transformação lá no final da década de 90 e início dos anos 2000, e ver o que foi que aconteceu lá e o impacto que isso teve na taxa de investimento desses dois setores, que são os que mais investem, sem sombra de dúvida. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é construir sistemas e regimes de autorização. Quando a gente consegue trazer o setor privado sem depender do setor público para gerar projetos. Então, nisso que a gente aposta muito para desencadear um volume maior de investimento. E, claro, depois disso ainda vai ter uma série de concessões que nós vamos ter que fazer. E aí a gente precisa aumentar a capacidade de estruturação dos projetos. Eu acho que essa é a resposta para a sua pergunta, Glauco. Hoje a gente tem pouco projeto na rua, porque a gente tem uma capacidade baixa de estruturação desses projetos. A gente tem algumas iniciativas, o BNDES tem trabalhado de maneira muito enfática nesse sentido, e você observa claramente ali que a carteira que o BNDES desenvolve hoje, ela é infinitamente maior do que a gente viu nos governos anteriores. Então existe um esforço muito grande para aumentar essa capacidade de estruturação. As barreiras legais a gente tem que quebrar, de fato, mas paralelo a isso, a gente precisa ter mais capacidade de estruturar esses projetos. Em alguns setores, por exemplo, isso é muito necessário. O saneamento foi um grande avanço que nós tivemos esse ano, uma discussão de alguns anos já, de reforma do marco legal, e que tinha esse objetivo, né, quebrar essas barreiras. Ali, essas barreiras eram muito claras, né, e a gente conseguiu, o Congresso fez um trabalho importantíssimo, discutiu muito, e o país chegou num marco legal de saneamento que vai quebrar essas barreiras. E aí, depois de quebradas as barreiras, de novo, precisamos estruturar os projetos. Hoje a gente já vê ali o BNDES entregando vários estudos, a gente já viu alguns leilões, já 3 depois do novo marco. Então, isso, a gente precisa ter mais, para aqueles investimentos que precisam ser feitos ainda via concessão, que são serviços públicos, a gente precisa acelerar essa capacidade de gerar essas oportunidades para o mercado. E a gente percebe sempre, né? A gente é muito bombardeado aqui pelo mercado, pelos investidores, pedindo isso, né, implorando para que a gente, quando não conseguirmos delegar já para a iniciativa privada
imediatamente, que a gente gere mais oportunidades, né? O mercado está com uma taxa de juros tão baixa, sempre procurando muito novas oportunidades em infraestrutura. Exatamente isso, Pedro. Eu fiquei estar curioso, eu quero entender objetivamente. Então, você está me falando que uma parte da discussão é destravar as forças do mercado no sentido de tirar barreiras ou empecilhos que possam atrapalhar. Então, eu vou fazer duas perguntas. Primeiro é o seguinte, objetivamente, o que está na mesa que está sendo discutido? Quais são os PLs? O que a gente tem que pode encaminhar, que a gente tem que ficar atento? Lembrando a todos aqui, né, que a gente tem na Necton, a Necton Política, que acompanha setorialmente, para a gente ficar atento a isso. E dois, você falou uma coisa interessante, né, que no final, apesar do interesse ou da força ser privada, né, falta musculatura da área pública para fazer os projetos. O Gargalo é economista e administrador aí do governo para montar os programas, é um pouco por aí, ou o BNDES que teria que contratar mais gente? Qual que existe um gargalo de pessoal especificamente, ou não é o momento ainda disso? Então, ou é um gargalo político, talvez? Ou é um gargalo político? Não acho que seja um gargalo político. Hoje vou citar de novo o Vinícius Tarcísio. Ele tem uma vontade, uma determinação gigantesca ali para gerar novos projetos. A gente tem limitações técnicas? Claro que tem. A gente precisa identificar quais são esses projetos, a gente tem que fazer estudos e contratar as estruturações. A gente precisa, se a gente fizer o que a gente está fazendo hoje com consistência, a gente naturalmente vai chegar daqui a 10 anos com um pipeline já muito mais robusto. A gente tem que tornar isso um hábito. Hoje a carteira que a gente tem é pequena, mas o esforço que está sendo feito ele é muito grande. Então, com isso nós vamos com certeza criar esse pipeline robusto de projetos. A gente tem que ter alternativas para gerar mais projetos, né? Isso com certeza. A gente não pode depender aqui. Vou defender fácil aqui uma frase que todo mundo aqui diz sempre: nós não gostamos de monopólio. Então, se a gente não gosta de monopólio lá no mercado, a gente também não gosta de monopólio de alguém gerando projeto aqui dentro do próprio governo, né? A gente não pode depender só do BNDES, a gente não pode depender só da Caixa, a gente não pode depender de um grupo pequeno de estruturadores. A gente tem que criar alternativas que facilitem e que tornem natural esse processo de identificar aquilo que tem que ser feito e da estruturação. Também exemplificando, né, de maneira mais prática, o que é o trabalho da Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura? A SDI, até no período anterior a 2019, já disse aqui, sou servidor do Tesouro Nacional, mas eu estou na SDI desde maio de 2016. Naquele momento, a SDI tinha um papel que era muito importante, mas ele era focado em solucionar um problema que a gente recebeu lá, que era uma carteira de investimentos públicos gigantesca, e que a gente precisava equacionar com uma quantidade de recursos públicos decrescente, né? Então a gente fez uma aterrissagem daquela carteira do PAC e concluímos esse trabalho com a delegação já em 2019 para os ministérios setoriais fazerem a gestão dessas carteiras, né? A gente vinha de um modelo muito invasivo de gestão dos ministérios centrais aqui nos projetos tocados pelos ministérios setoriais. Então, esse foi um caminho. E, a partir disso, a SDI ela faz parte da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade. Então, o nosso papel ali, ele tem esse objetivo de construir bases aí para que a gente tenha um aumento da competitividade e da produtividade do país. E aí, claro, infraestrutura é um dos principais fatores nesse ponto. Uma das nossas principais estratégias ali, a gente não tem o foco de olhar para projetos específicos. Esse é um trabalho dos ministérios setoriais e que é coordenado pelo PPI, que é a Secretaria Executiva do Conselho do PPI. Naturalmente, os projetos de concessão e as desestatizações, eles precisam ser incluídos ali no PND, então a Secretaria Executiva do Conselho, ela faz esse papel de Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Desestatização, antigo CND, que hoje é o CPPI. Então a gente não olha para projetos específicos. O nosso papel ali é construir essas bases. Um dos nossos principais trabalhos ali é fazer
montar uma visão de longo prazo da infraestrutura brasileira, é fazer com que a gente olhe para daqui a 30 anos e tenha um método para poder identificar esses projetos, entender o que precisa ser feito para que a gente atinja aquele objetivo de se comparar aos países desenvolvidos daqui a 30 anos. Há 2 semanas, o presidente Bolsonaro assinou um decreto que criou um comitê de infraestrutura, justamente com o objetivo de dar seguimento a esse trabalho, de construir essa visão de longo prazo. O objetivo dessa visão de longo prazo é justamente trazer ali para o papel o tamanho do problema e estabelecer os nossos objetivos, e dizer de que forma que nós vamos fazer isso. Esse é o... Desculpa, só para confirmar, esse é o que foi aprovado, que é o Comitê Interministerial de Planejamento de Infraestrutura e de Plano Integrado de Longo Prazo. Exatamente, esse mesmo. Esse Plano Integrado de Longo Prazo, ele é uma visão de futuro da infraestrutura. É a gente olhando lá para frente e desenhando ali um processo de como fazer isso. Não é um planejamento central, não é essa palavra planejamento, ela até... A gente está acostumado com isso na administração pública, mas eu acho que o que a gente tem que passar para o mercado e para as pessoas é que isso é uma visão de futuro. É o que o Brasil precisa para daqui a 30 anos ter uma infraestrutura compatível com um dos países desenvolvidos. Esse é o nosso grande objetivo. E lá, o que a gente pretende colocar junto com os ministérios setoriais, nesse comitê coordenado pela Casa Civil, dentro dessa visão? Primeiro, trazer um pouco desse estudo que eu disse que nós fizemos aí o ano passado, que é retratar ali o tamanho do problema, com o que é que nós estamos lidando ali, né? A gente precisa investir quanto a mais. Então, esses números, a gente sempre pode, todo mundo aqui fala em gap de infraestrutura desde que nascemos, mas alguém já quantificou isso? O que é isso? Precisamos ter isso muito claro, né? Porque as ações dependem da identificação do problema. E aí, o grande objetivo é que os ministérios setoriais trazer para dentro dessa visão de futuro os planos setoriais. Hoje a gente tem planos setoriais, um plano de logística, o plano de aviação, o plano decenal de energia, plano nacional de recursos hídricos. Todos eles usam premissas econômicas às vezes diferentes, tem tempos, tem horizontes temporais diferentes. O objetivo é trazer isso para um documento único que tem ali que retratem essa visão de futuro. E aí, talvez um dos grandes avanços que a gente vai ter ali dentro é construir uma metodologia de avaliação de custo-benefício desses projetos que tem que estar clara ali dentro dos planos. Então, o que a gente pretende trazer é, para um horizonte de 10 anos, já tudo aquilo que precisa ser feito. Alimentar esse pipeline muitas vezes de ideias ali, os projetos não vão estar estruturados, mas é dali que vai nascer a carteira de prazos mais curtos. Então, Glauco, a ideia é que o pipeline, o gestor do pipeline, ele se alimente dessa visão de futuro para começar a estruturar os projetos. E aí a ideia é que ele consiga pegar dentro dessa carteira maior ali do plano, ou da visão de futuro, os projetos que tenham um impacto maior para a sociedade, que gerem mais benefício, que já estejam numa maturidade maior. Enfim, esse é o grande objetivo. A gente está tentando suprir essa deficiência de geração de projetos dessa forma. Primeiro, em tentar identificar os problemas que precisam ser resolvidos. E aí, a partir disso, a gente vai partindo para a estruturação. É um processo coordenado, com método. É isso que a gente deseja ver e fazer com esse comitê. Pedro, acho que pegando aí a última parte, né, você falou, enfim, a sua fala ali foi muito boa, falando em termos de estudos, né, e teoricamente qual teria o maior impacto para a sociedade, enfim, para o Brasil como um todo. Meu mundo, né, em termos de finanças, né, um lado micro, você aprende nas aulas introdutórias de Corporate Finance, né, que teoricamente para você maximizar o valor da empresa, quando você olha ali, olhando projetos individuais, você acaba sempre fazendo a premissa ali de qual que tem a taxa de retorno mais elevado. Eu estava vendo aqui sua fala, você falou que tem ali projetos específicos, vocês não olham, vocês olham mais no agregado como um todo. Mas eu queria perguntar um pouco, infraestrutura eu sei que, de certa forma, a gente é deficitário aí, provavelmente, em várias frentes, mas assim, tem talvez alguma coisa muito mais clara como um objetivo, que talvez o retorno seja uma maneira muito
ali impactante. Eu pergunto até, por exemplo, aqui, enfim, talvez indo um pouco além, né? A gente vê uma série de obras paradas, né? Ali uma taxa de retorno, enfim, negativa, né? Você tem custo. Queria perguntar um pouco como talvez fazer essa maximização de uma maneira racional. O que a gente talvez ali pode esperar em termos ali como plano estratégico de Brasil? Acho que esse é um ponto. A gente sabe que vocês são liberais em termos de governo, mas a gente, no mercado como um todo, a gente queria saber um pouco mais o que é o direcionamento, talvez ali especificamente. Bom, o direcionamento, a gente tem que separar o problema, né? A gente tem um problema, uma carteira de obras públicas em andamento que é muito grande, né? A gente tem aí levantamentos da CGU e do TCU que apontam ali para quase 15 mil obras que estão paralisadas ou inacabadas, aí depende, tem uma diferença aí do conceito do que é inacabada ou o que é paralisada, mas enfim, o fato é, a gente tem um estoque ali de obras que foram iniciadas com recursos públicos que é grande e a gente não tem esses recursos hoje, né? A gente precisa dar uma solução para isso. Então, essa carteira de curto prazo ela tem que ser tratada com gestão. E aí, essa foi uma das coisas um dos avanços grandes que nós tivemos no ano passado, que foi delegar essa gestão para cada um dos ministérios setoriais, para que eles possam avaliar esse conjunto de obras e determinar o que com aquele recurso que existe, como concluir essas obras. Até então, a gente tinha uma interferência muito grande do Ministério do Planejamento, do próprio Ministério da Fazenda, na gestão micro da escolha de como entregar aqueles projetos, né? E aí, dentro dessas carteiras, eu acho que o direcionamento natural que tem sido dado pelos ministérios é avaliar o que, de novo, voltando para a premissa, a solução é o investimento privado. Então, daquilo que eu tenho de obra pública ali, é possível chamar a iniciativa privada para conclusão? É possível fazer parcerias público-privadas? É possível fazer concessões a partir disso? E essa é uma estratégia que tem sido muito utilizada. Então, essa solução para as obras que existem aí, não vejo outro caminho. Agora, para resolver esse problema, para a gente não ter isso no futuro novamente, é método, né? A gente fez uma parceria com o Reino Unido para a implementação do modelo do Five Case Model que eles usam lá, que é uma ferramenta de gestão dos investimentos que vai olhar desde a sua concepção, desde a identificação lá do problema e da avaliação se aquilo que está sendo proposto é uma solução para aquele problema, até a fase de operação daquela infraestrutura. Então, eles têm ajudado muito, a gente tem feito um processo de capacitação muito amplo aqui das nossas equipes, tanto do Ministério da Economia, dos tribunais, do TCU, da CGU e dos ministérios setoriais, para que a gente consiga ter um processo aí de identificação dos investimentos e de gestão desse processo como um todo, que evite a paralisação de obras, que evite eu começar uma obra que eu não tenho um recurso garantido ao longo do tempo, evita que eu escolha fazer com recurso público algo que existe uma viabilidade comercial, que eu poderia fazer uma concessão. A orientação é essa, é a gente olhar sempre para transformar isso que um dia foi investimento público no investimento privado. Senão, não existe, não conseguiremos jamais, e nem quando investimos muito, quando investimos mais aí recursos públicos, jamais conseguiríamos atingir o nível de investimento que a gente precisa com recursos públicos. Então, essa é uma discussão que para a gente aqui está muito claro, o volume que a gente precisa é muito grande de recursos. Então, a gente precisa estruturar, e aí, de novo, são valores, são princípios que a gente precisa seguir para dar essa segurança e passar essa imagem de consistência para o investidor privado. Ninguém vem aqui, né? Não sou eu que preciso dizer isso para vocês, mas ninguém vem ao Brasil para participar de um leilão de rodovias, ninguém vem ao Brasil para participar de um leilão de aeroportos. A gente olhando para esses setores aí, principalmente para aeroportos, você vê a diferença das primeiras rodadas para as rodadas atuais. Hoje a gente tem os principais operadores de aeroportos no Brasil. Por isso, porque você iniciou um processo consistente e deu seguimento, fez aprimoramentos, enfim. A solução é essa. Vem cá, uma dúvida, Pedro. Você fala que é muito dinheiro. O que é muito dinheiro? Você tem um valor estimado do que... Você falou de horizonte de 10 anos, né?
Qual é o tamanho do investimento que a gente precisa, só para eu ter uma ideia de grandeza do que a gente está falando aqui? Bom, hoje a gente investe 2% do PIB, né, em infraestrutura, e a gente precisaria, na nossa estimativa que foi feita lá em 2019, para ter uma curva ali ascendente e levar a um estoque de capital de em torno de 60% daqui a 30 anos, de triplicar esse investimento já imediatamente. Então, estou falando ali de passar de 2% do PIB para o triplo disso num horizonte muito curto, né? Então, ó, levando em conta que o PIB do Brasil é 7,2 tri, vezes 0,06, estamos falando 432 bilhões por ano. Esse é o tamanho da brincadeira que ele está falando, o tamanho do cheque. Exatamente. Então, a gente sabe que esse dinheiro está disponível, a gente tem aí taxas de juros muito baixas no mundo já há algum tempo, a gente vê investidores, fundos internacionais, a gente vê o investidor local também muito disposto a entrar em ativos de infraestrutura, e então não temos aí um receio em relação à possibilidade de recursos. Olha, o que a gente tem é déficit de projetos. Então, mas sabe o que eu acho que ia ser? A gente aqui na corretora, a gente obviamente fomenta muito o tesouro direto, né, como uma estratégia de investimento para os nossos clientes. Se vocês fizessem um tesouro direto de debênture, de infraestrutura, e oferecessem o menos voto, tenho certeza que ia ser um sucesso aqui para a clientela, porque o pessoal ia querer comprar muito. Isso daí, enfim, pode ser uma sugestão. Sabe o que eu queria perguntar muito, Pedro? Porque quando a gente fala da questão de infraestrutura, eu lembro desde Moreira Franco agora, né, no governo Temer, aí fala de concessão, vai ter concessão em agosto, vai começar esse negócio em setembro, a gente fica vendo esse negócio que vai e não chega nunca, né? Se você fosse apontar entre esses três fatores, o que você entende como mais crucial que evita a concretização desses investimentos, né, dessa parceria pública-privada, por assim dizer, né? O que é? É a taxa de retorno nossa, que é baixa, condizente ao risco, né, em relação ao risco, primeiro ponto. 2, é a questão burocrática, ou 3, é a questão de projeto mesmo? Desses três, qual que o senhor entende aí como mais relevante para deixar sempre para o carnaval do ano que vem essa história das reformas, dos investimentos de infraestrutura? Acho que é projeto, tudo que a gente tem colocado na rua tem saído, né? Então, até a gente começar a colocar projeto na rua que não sai, não tem como eu falar que o motivo é outro, né? A burocracia existe, mas a gente tem conseguido. O pessoal sempre falou muito e a gente tinha gargalos ali no TCU para aprovação de projetos, mas eu sinceramente tenho visto o TCU muito bem estruturado e muito preocupado em dar agilidade no processo de avaliação das concessões, e isso vem ganhando escala, né? Eu acho que existe um compromisso de todos com acelerar esses processos. E eu entendo perfeitamente quando vocês falam isso, vivo essa realidade aqui há muito tempo, e vocês têm razão, acaba sempre demorando, mas é isso, a gente precisa sempre estar colocando alguma coisa ali para ser estruturada, a gente não pode, senão acaba a carteira e eu não tenho mais o que fazer. Então esse fluxo de estudos e prospecções, ele tem que ser feito imediatamente. Mas, de novo, repito, voltando lá porque eu disse no início, existe um outro mundo a ser explorado, que é o mundo das autorizações. Então, o PLS 261, que é o projeto que cria o regime de autorizações para ferrovias, por exemplo, ele é um projeto fundamental para que a gente não tenha que fazer essa discussão aqui se é projeto, se não é projeto. Se o investidor privado identificou ali que é rentável, ele tem a capacidade de negociar ali preços com seus utilizadores, vamos embora. É disso que a gente precisa. Você vê, o setor de telecomunicações, ele começou lá atrás com concessões, depois ele vem migrando. O natural é isso, é a gente começar com concessões e ao longo do tempo a gente ir migrando para autorizações, que foi o que aconteceu também em alguns segmentos do setor de energia. É natural, e é isso que a gente espera. E aí, de novo, olhando lá para o passado, o que aconteceu nesses setores, em números, mostra o sucesso desse tipo de estratégia. Então, às vezes a gente fica muito concentrado aqui também em concessões, mas a gente tem que olhar para esse outro mundo. A nossa orientação aqui, primeira,
do ministro Guedes é construir as bases para que a gente consiga deixar a iniciativa privada trabalhar sozinha também. A gente não... Concessões já é na nossa realidade aqui, ela é uma segunda opção para aquilo que a gente não consegue prover autorizações. Escala a gente vai ganhar deixando a iniciativa privada identificar os projetos que são rentáveis e executar. É isso. Secretário, eu ia perguntar um pouco, o André aí na última pergunta, ele colocou ali como opções ali, possíveis 3 gargalos, né? Teve uma opção ali que você não mencionou tanto, né? Acho que talvez não seja ali o gargalo principal, né? Você focou bastante na questão de estruturação de projetos, mas é a parte de taxa de retorno. Aqui eu vou perguntar especificamente até, no passado aí, talvez o último governo, enfim, os últimos governos, eles acabaram apresentando taxas de retornos bastante baixas, né, que precisavam de uma alavancagem financeira bastante elevada para conseguir aumentar essa taxa de retorno. Mas eu queria perguntar um pouco também, você falou aqui cenário de juros muito baixo lá fora, que tem ali atratividade, tem dinheiro no mercado. O gringo, né, enfim, o investidor estrangeiro, ele olha sempre, normalmente ali, o seu investimento na moeda forte, né, uma moeda como o dólar, né, e aqui ele vai ter que converter aqui para reais, né. Vocês tinham comentado ali a ideia de fazer talvez uma estrutura onde que colocasse, talvez, eliminasse esse risco de variação cambial. Óbvio que também são investimentos de longo prazo, né, talvez o efeito do câmbio no longo prazo seja menor, mas eu queria perguntar, tem talvez alguma ideia nesse sentido? Talvez ali atratividade, financiamento, o que se pode falar um pouco dessa frente aqui? Bom, existem, dentro da estruturação dos projetos, existe ali opções sendo construídas, né? Quando existe outorga, eu lembro que o PPI, junto com a SAC, desenhou na época um mecanismo para a concessão dos aeroportos que permitia ali uma variação, um abatimento na outorga devida para considerar ali possíveis variações cambiais. Eu acho que esse tipo de mecanismo dentro dos projetos, ele é sempre uma opção a ser desenhada. O que eu não gosto, e acho bastante complicado, é discutir algum tipo de risco cambial sendo absorvido pelo Tesouro Nacional. Eu acho que isso, o país não pode, não podemos ter esse tipo de mecanismo. Agora, a gente tem que fomentar as soluções de mercado, né? Por que não existem mecanismos de proteção no mercado? Existem. Esse é um ponto que a gente acaba discutindo sempre aqui. Eu lembro que em 2018, a Secretaria de Assuntos Estratégicos, a SAI, fez uma pesquisa com investidores no Brasil, perguntando exatamente isso. Quais são os pontos que investidores nacionais e estrangeiros também, perguntando quais eram os pontos que eles consideravam mais problemáticos aí para a atração do investimento privado. E aí o primeiro item lá foi o risco cambial. E aí a gente sempre discute esse assunto e a gente sempre conversa com os investidores, mas a gente nunca identificou na prática ali alguém que problemas de cobertura de risco cambial. Isso é uma coisa que a gente precisa até debater mais para identificar onde está esse problema. Não existe uma solução privada, isso tornaria o projeto muito mais caro, enfim. Acho que existe alguma barreira legal para a construção desse tipo de mecanismo? Quem oferece isso? Ou ninguém oferece? Ou não tem prazo? A gente precisa de mais elementos para fazer essa discussão. Eu confesso para você que nas diversas conversas que a gente tem aqui, não consegui até hoje identificar na prática um problema de não entrada de algum investidor por conta disso, não. É interessante isso, né? Porque como o investimento é, por definição, longo prazo, né? As oscilações cambiais, em tese, não deveriam influenciar tanto, né? Em tese, seria isso, né? Mas isso acho que revela bastante revelador do grau de desconfiança que muitos investidores têm a respeito do Brasil como um todo, e a moeda e a representação do país de forma geral, né? Senhor secretário, eu tenho uma dúvida. Vocês têm os projetos de vocês, né? Recentemente, eu estive em Brasília, falando até no Ministério do Desenvolvimento Regional, de infraestrutura também. Existe um site, alguma coisa que esteja canalizado os projetos que vocês estão trabalhando, que vocês estão... se eu quiser ver o pipeline, o cano de vocês, por assim dizer, de projeto, tem algum lugar que o investidor possa dar uma olhada sobre o que está sendo dito?
Bom, existe o responsável por fazer essa divulgação dos projetos que estão em estruturação, os projetos que são estruturados pelo governo federal, é o PPI. Então, o PPI tem uma página e lá existem todos os projetos que estão ali no pipeline e o estágio de evolução de cada um. Mas você tocou num ponto, André, que é crucial, né? De maneira geral, o setor público ele se comunica muito mal, né? Tanto com os investidores quanto com a sociedade. Então, a gente tem que... Essa é uma crítica que a gente recebe, essa é uma crítica que a gente mesmo faz aqui internamente e que a gente precisa evoluir muito, a gente precisa dar essa transparência. Às vezes a gente acha que está passando as informações porque elas estão ali em algum lugar, mas elas não estão chegando, né? Isso é sempre importante. Mas em relação a projetos, o PPI tem ali os projetos de parceria, eles estão todos lá. E o PPI faz esse trabalho de roadshows, de mostrar os projetos, junto com os mercados setoriais, claro, né, que são os verdadeiros sponsors ali de cada um deles. O BNDES também tem uma divulgação no site dele, mas a ideia, a gente tem que trabalhar também, foi bom você tocar nesse assunto, que paralelo à visão de futuro, a gente tem trabalhado na construção do que a gente tem chamado de observatório da infraestrutura, que seria um ambiente justamente para isso, para a gente poder trazer... para que fosse um hub de informações, de todas as informações necessárias ali, tanto para a sociedade como para o investidor, para olhar e tomar a sua decisão, vou investir ou não investir. E aí a ideia é trazer para lá todas as informações, desde das mais macro, como, por exemplo, os nossos objetivos, o tamanho do gap da infraestrutura identificado, o tamanho do investimento que a gente precisa fazer, até o nível de projeto, passando ali pelo nível setorial, enfim, com todas as informações que existem e que são públicas, mas ali concentradas num único ambiente e que facilite essa interação dos investidores com o conhecimento que existe e está construído. A gente tem, né, o governo faz um esforço muito grande também do ponto de vista de digitalização, de processos, de informações, que é isso, a gente está tentando jogar tudo para um ambiente, mas a gente tem que avançar, dar mais passos, e o observatório é mais um passo nesse sentido, de transformar aquele conjunto de informações, aquele conjunto de dados, em informação de fácil acesso e que mostre ali a coerência daquilo que nós estamos fazendo, né? A ideia é que essa visão de futuro também fique ali dentro, com seus projetos, com tudo bem catalogado, com as informações georreferenciadas, enfim, para dar ao investidor o conhecimento que ele precisa para tomar decisão e para a sociedade também poder acompanhar o que está sendo feito. O esforço que o setor público faz, ele está fazendo sentido? O governo está tomando decisões que são boas para a sociedade? Enfim, a ideia é dar esse tipo de transparência, construir esse tipo de ferramenta para que todos tenham acesso. É isso aí. Sabe, eu perguntei isso, Pedro, porque assim, o trabalho do mercado financeiro, a gente ganha dinheiro porque a gente diminui a assimetria de informação entre tomador e doador, é isso que a gente faz, né? Então, ter um lugar onde essas informações estão consolidadas, né? É um trabalho sempre muito importante e eu queria, aqui, já que estamos encaminhando aqui para o final, deixar aberta a porta aqui da Necton, Pedro, para tanto o Ministério da Infraestrutura, mas todos os órgãos governamentais, para sempre poder, querendo comunicar com o mercado, com a nossa base de mais de 40 mil clientes ativos, enfim, com muito cliente institucional, com 16 ou 17 bilhões de AUM. Quanto está, Glauco? Eu nem lembro quanto está mais agora. Olha, óbvio que depende de oscilação de mercado. Estava até 16 bilhões semana retrasada. Como o mercado subiu, acho que está mais próximo de 17 aí. Então assim, a gente quer colocar dinheiro aí, secretário. A gente só precisa dessa orientação mais, enfim, mais no detalhe. Então, Pedro, muito obrigado pelo tempo do senhor. É sempre um privilégio, um prazer conversar com o pessoal da área técnica. Glauco, muitíssimo obrigado pela sua participação, sempre nas lives, auxiliando muito aqui a gente. E é isso, antes de terminar, eu quero lembrar a todos para vocês curtirem o canal, para saber dos conteúdos. A gente tem feito muitas discussões, tanto com o corpo técnico, corpo político, CEO, C-level de várias companhias. Isso daí é o Glauco que está até tocando essa área mais forte. E é isso, e lembrar a todos para se inscrever nos nossos grupos do Telegram do Necton Research e do Necton Política. Bem, esse foi mais um Necton Convida, e é isso. Até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.